Iniciando a leitura do capítulo 1 do livro. 1. Mulheres e mundo do trabalho. Como chegamos até aqui? O trabalho é político, e por diversas razões. A começar pela maneira como decidimos o que será reconhecido como trabalho. Ir ao escritório e sentar em frente ao computador é trabalho. Vestir um macacão e tomar seu lugar na linha de montagem é trabalho. Produzir um ser humano dentro de você, parir, amamentar e garantir que ele sobreviva não é trabalho, é vocação materna. Cuidar das pessoas ao redor de nós, acolhê-las quando precisam e oferecer apoio emocional para suportar um mundo cada vez mais difícil não é trabalho. É manifestação da natureza feminina do cuidado. Cozinhar, limpar a casa e lavar a roupa não são trabalho, são atividades domésticas, que no máximo podem ser terceirizadas por algumas mulheres majoritariamente brancas para outras mulheres majoritariamente negras. O chamado mundo do trabalho é também um verdadeiro campo minado de diferentes formas de exploração, controle e opressão. Diferenças salariais baseadas em raça e gênero, assédio sexual e moral, hierarquias arbitrárias de poder e constante ataque aos direitos trabalhistas são apenas alguns exemplos do que precisamos enfrentar diariamente para ocuparmos esse espaço. São raros os ambientes de trabalho capazes de subverter ou corrigir as falhas estruturais da nossa sociedade, sendo muito mais comum que funcionem como lugares de reprodução e reforço desses problemas. Sem contar a própria lógica de organização do trabalho em uma sociedade capitalista, em que a quase totalidade das pessoas ou trabalha para produzir lucro para seus chefes ou é autônoma, precarizada, ou ainda informal, sem acesso aos direitos mais básicos. Nesse contexto, marcado por questões profundas e graves, a discussão a respeito de roupa de trabalho da mulher pode parecer de menor importância ou até mesmo frívola, mas não da forma como nos propomos a fazê-la aqui. Pelo contrário, esse emaranhado de problemas chamado mundo de trabalho, a escolha por começar puxando justamente o fio da roupa de trabalho nos parece promissora. Trata-se de uma discussão reveladora não apenas porque apresenta uma perspectiva que põe em evidência questões estruturais que precisam ser transformadas, mas também porque oferece instrumentos eficazes para desestabilizar tais estruturas. Ao falarmos sobre o assunto, conseguimos organizar uma crítica consistente e de fôlego sobre o mundo do trabalho, e, de quebra, ainda vislumbramos algumas possibilidades de resistência. Para que o debate tenha a profundidade necessária, é preciso fazer um breve detour histórico. Tanto a maneira como organizamos a produção e consumo, quanto as principais características daquilo que convencionamos chamar de mercado de trabalho, nem sempre foram iguais às que identificamos hoje. O mundo do trabalho, tal qual conhecemos, é fruto de um processo histórico identificável no tempo e no espaço, e é justamente com compreensão desse processo que possibilita expor os pilares que sustentam os arranjos atuais. Para entendermos como chegamos até aqui, portanto, voltaremos alguns séculos para o início do período que se convencionou chamar modernidade, momento a partir do qual, inclusive, é possível chamar a moda de moda, e não mais de vestuário. De parênteses. Pedimos desculpas pela digressão, mas avisamos desde o início que iríamos às raízes das questões. E não dá para encontrar raízes sem escavá-las pelo menos um pouco. Prometemos que vai valer a pena. Começa um quadro. Nem todo homem, nem toda mulher. Um dos lemas mais conhecidos da segunda onda do feminismo diz que o pessoal é político. Concordamos em especial com a historiadora feminista Elizabeth Fox Genovese, que complementou o adágio com "mas não político o suficiente". Ao afirmar isso, chamou a atenção para o fato de que não é porque uma mulher vivencia algo que considera relevante a partir de uma perspectiva pessoal que essa experiência também será politicamente relevante. Politizar as experiências pessoais, mobilizar as marcas do corpo para a ação, lá vem Totoca,
para a ação e elaborar criticamente as conexões entre o individual e o coletivo, entre o íntimo e o social, estão entre as tarefas mais importantes para as mulheres que querem ver mudanças profundas. O pessoal é político desde que a gente faça um bom trabalho ao politizá-lo. E politizar o pessoal significa compreender se, como e em que medida nossas experiências individuais são reflexos de estruturas de opressão mais amplas, que existem para além das nossas relações pessoais. Toda molhada, doutor. Nem sempre é o caso. Às vezes, uma experiência pessoal, boa ou ruim, se explica por fatores mais restritos ou localizados. Por essa razão, ao discutir questões estruturais, sempre traremos exemplos concretos com os quais você talvez não se identifique. Por exemplo, pode ser que você nunca tenha sofrido assédio no trabalho. Pode ser que você seja casada com o melhor homem que já caminhou pela terra, que faz todo o trabalho doméstico e emocional e ainda lhe proporciona uns bons orgasmos ao fim de cada dia. Pode ser que a sua experiência com a maternidade tenha sido um mar de rosas. Pode ser até que você seja um homem muito consciente dos seus privilégios e vigilante das suas práticas diárias para não colaborar com o reforço das estruturas de dominação masculina. Todas essas coisas podem acontecer, mas ainda que aconteçam, não são a regra e não invalidam os argumentos que trazemos aqui. Bons e sólidos contra-argumentos são sempre bem-vindos, mas nem todo homem, nem toda mulher. Por aqui nessas bandas, não é o contra-argumento que se sustente de pé. O que está em pauta são estruturas de opressão e sistemas de reprodução de privilégios, que podem, sim, afetar nossas experiências individuais, mas que não necessariamente o fazem. Como pontuou o grande historiador feminista John Scott, não podemos prescindir da experiência, mas devemos recusar veementemente o seu uso para essencializar a identidade e ratificar o sujeito individual. No âmbito das roupas, há certa tentação de se manter o foco individualista em escolhas, gostos e atitudes pessoais. Entendemos, contudo, que todo o indivíduo é fruto de um contexto histórico, político, cultural e social. Afinal, não somos cogumelos que um dia brotaram na terra, como a alegoria de Thomas Hobbes uma vez usou para tentar explicar a sociedade. E vale ainda uma última ressalva. Da mesma forma que experiências individuais não invalidam situações de estrutura, as críticas elaboradas ao longo do livro não buscam atacar indivíduos e suas escolhas. Sabemos que as negociações do dia a dia são complexas e entendemos as tensões decorrentes de estarmos inseridas nessas estruturas que queremos mudar. Mas não só mudaremos pela coletividade. É injusta e irreal a expectativa de que uma mulher sozinha mude o mundo. E, justamente por isso, as cobranças individuais de comportamento devem ser aliviadas. Não estamos aqui para julgar ninguém, muito menos para criar novas normativas conformadoras de posturas. Já convivemos demais com isso por aí. Fim do quadro. Modernidade, trabalho e a invenção dos espaços público e privado. Há intensas discussões na história sobre o início e o fim da modernidade, seus marcos e características principais. Sem entrar nesse debate, para nós basta a noção de que o período compreende mais ou menos o início dos anos 1600 até o fim dos 1800, e que testemunhou mudanças drásticas na cultura ocidental, consolidando os principais alicerces das nossas instituições contemporâneas. Além disso, trouxe ideias inéditas sobre a maneira como nos organizamos em sociedade, da política à cultura, do social ao econômico, da ciência à religião. A modernidade veio carregada de novos arranjos conjunturais que começaram na Europa e foram impostos às suas colônias. A maioria das novidades institucionais existe até hoje, afetando e determinando os mais diversos aspectos das nossas vidas. Foi nesse período, por exemplo, que a ideia de método científico para a investigação da realidade deslocou a primazia das explicações religiosas e passou a organizar o conhecimento em categorias distintas e pré-determinadas.
Foi também durante a modernidade que o surgimento do protestantismo colocou em xeque a hegemonia católica e reforçou a noção de autonomia do indivíduo ao possibilitar, em outras matrizes institucionais, o contato direto com Deus, sem a necessidade de mediação de padres ou de outras autoridades eclesiásticas. Ainda nesse momento, houve a formação dos primeiros estados nacionais, trazendo consigo discussões sobre a legitimidade dos governantes e dos regimes políticos. Nos novos lares burgueses, o formato da família nuclear heterossexual se consolidou, enclausurando a mulher dentro de casa para cuidar dos filhos, ao mesmo tempo que liberou o homem para quaisquer obrigações domésticas para que pudesse se concentrar em sua vida pública. Durante a modernidade, a noção de raça foi inventada e de imediato instrumentalizada, criando hierarquias sociais baseadas em critérios fenótipos estabelecidos de acordo com o interesse dos colonizadores. Dentre todos os novos arranjos da modernidade, contudo, um deles é sobretudo relevante para entendermos o mundo do trabalho: a transição do feudalismo para o capitalismo. Em linhas bastante gerais, o novo sistema que surgia concomitantemente aos Estados nacionais pode ser caracterizado pelo favorecimento da atividade industrial em relação à atividade agrária, pela distribuição de bens e consumos por meio de um mercado em tese livre da interferência do Estado, e pela privatização da produção de riqueza, que autorizou o estabelecimento de um regime de apropriação de lucros por meio do trabalho assalariado. Essas novidades acabaram por deslocar os camponeses, que até então compunham a maioria dos trabalhadores, para as primeiras cidades que se formavam, o que alterou drasticamente as relações de trabalho. Quem antes vivia do plantio e arrendava um pedaço de terra do senhor feudal, pagando-lhe uma porcentagem de sua produção, foi expulso do campo pela pressão fundiária decorrente do novo regime de propriedade privada. O camponês passou a ser um trabalhador assalariado nas primeiras fábricas das novas cidades emergentes. Todo esse processo de transição entre um sistema e outro formou uma classe social inédita, a burguesia, que logo se consolidou como elite econômica, aproveitando os novos arranjos produtivos para acumular capital e se posicionar de maneira mais vantajosa no mercado comercial e financeiro que então surgia. Rapidamente, a burguesia se reivindicou também como uma classe política e se transformou na maior força de contestação dos privilégios aristocráticos. As tensões entre burgueses e nobres escalaram e se resolveram de maneiras distintas em diferentes estados e colônias europeus. Mas o resultado em todo o mundo ocidental foi a sua consolidação como a classe social mais relevante na política. De maneira geral, os burgueses foram os únicos capazes de instrumentalizar a seu favor as leis e o governo. Os nobres e os senhores feudais, que antes se sustentavam pela coleta de aluguéis e de impostos, do conforto de seus palácios, foram então destronados pelos donos de fábrica, os senhores da manufatura e os comerciantes prósperos, que passaram a obter lucros do trabalho assalariado do conforto de seus gabinetes. Ao longo desses 3 séculos que chamamos de modernidade, conforme os camponeses migraram para as cidades e o poder político da aristocracia foi sendo tomado pela burguesia, as noções de espaço público e privado e o que designamos para cada um deles também sofreram transformações radicais. Famílias e grupos organizados afetivamente que antes passavam o dia juntos trabalhando em um pedaço de terra se viram inseridos em uma nova rotina, que trazia uma separação mais demarcada entre a casa e o trabalho. Ou seja, entre o espaço de trabalho doméstico e o espaço de trabalho remunerado.
No capitalismo, o trabalhador assalariado se relaciona com a sua atividade laboral de maneira completamente distinta da do camponês que vivia sob o feudalismo. Existe uma separação física entre o seu trabalho e as suas relações de afeto. Nada do que ele produz fica para ele. Na maioria dos casos, inclusive, ele nem sequer vê o resultado do final do seu esforço. Depois de trabalhar por determinado período, ele recebe um salário, sempre o mesmo, e pode, talvez, com sorte, comprar o que é necessário para o sustento das pessoas com quem compartilha o teto. A separação progressiva entre casa, espaço privado, e o trabalho, espaço público, se deu não apenas a partir da ruptura física entre os dois espaços, mas em especial por meio da atribuição de atividades distintas para cada um deles. Não se trata, contudo, de uma diferenciação neutra. Não estamos falando apenas de categorias definidas por questões territoriais. Cada um desses espaços cumpre funções específicas e é ocupado de maneiras distintas. Cada um desses espaços cumpre funções específicas e é ocupado de maneiras distintas. A casa passa a ser um local reservado à família, às relações de afeto e às atividades necessárias ao cuidado e à criação do ser humano, de seres humanos. Tudo isso adquire um caráter privado, algo que diz respeito apenas às pessoas que pertencem àquele ambiente. O mundo do trabalho ganha identificação com atividades remuneradas e com a produção de bens e serviços. Trabalho passa a ser, por definição, algo que acontece no espaço público. Pouco interessa o que acontece dentro de casa. Cada família que cuide disso e, de preferência, não traga possíveis questões para os espaços públicos. Essa separação total entre público e privado, entre casa e o trabalho, entre a casa e o trabalho, entre o doméstico e o social, deu tão certo que até hoje enfrentamos problemas decorrentes desse arranjo. O caso da violência doméstica é um dos exemplos mais didáticos. Por séculos, mulheres foram agredidas por seus maridos dentro de casa. Não casos pontuais, como uma ou outra mulher, mas de forma sistêmica. Desde que pesquisas começaram a divulgar números sobre o tema, a estimativa feita por diversas agências, como o Center for Disease Control and Prevention, CDC, nos Estados Unidos, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, e a ONU Mulheres, é que uma em cada 4 mulheres foi vítima de violência física por parte de seus maridos e companheiros. A violência doméstica é um problema que atinge pelo menos 1/4 das mulheres no mundo, mas apenas na década de 1970 se começou a falar sobre isso. Antes, a expressão violência doméstica nem sequer existia. O problema era então invisível, que não tinha nenhum nome para ele. O máximo que diziam era que, em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Só a partir do momento em que as mulheres passaram a ocupar de maneira mais massiva os espaços públicos, é que conseguiu discutir na esfera pública um problema que nos atinge estruturalmente. De fato, uma das consequências mais cruéis da separação entre público e privado é tornar invisível para a sociedade tudo o que acontece dentro de casa. É por esse motivo que não se reconhece como trabalho toda atividade desempenhada nos espaços que entendemos como privados. Se você paga por uma sessão com um psicólogo para lidar com suas angústias, chamamos isso de trabalho remunerado na forma de prestação de serviço. Se você chega em casa, cansada depois de um longo dia de trabalho e irritada com seu chefe, querendo apenas sentar em frente à TV com um prato de comida quente e uma taça de vinho, mas suas expectativas são frustradas por seu filho pequeno, que precisa de carinho e apoio emocional porque está sendo atormentado por um colega da escola e não quer mais ir para a aula, chamamos seu cuidado de vocação materna. Apesar de ser, sem dúvida, um trabalho de um tipo particularmente desafiador e desgastante, ele permanece invisibilizado por completo. À medida que a diferenciação entre público e privado se desenvolveu,
Também houve a progressiva caracterização de cada espaço a partir do critério de gênero. Conforme o espaço público se consolidava, como aquele que acontecia ao trabalho assalariado, passou a ser, ao mesmo tempo, ocupado sobretudo pelos homens. Em paralelo, a criação dos filhos e as atividades de cuidado, uma tarefa bem mais coletiva no contexto rural típico do feudalismo, os poucos foram sendo atribuídas exclusivamente às mulheres, mais e mais confinadas ao lar e dependentes dos salários dos maridos. Ainda que em algumas mulheres, algumas famílias, a renda dos homens não fosse suficiente para as despesas do lar, as mulheres, na companhia das crianças inclusive, precisassem exercer também alguma atividade remunerada, essa realidade não alterava a posição da mulher como a principal responsável pelo trabalho que acontecia dentro de casa, nem a posição do homem como provedor material da família por meio de um trabalho assalariado. Nada disso é por acaso. Apesar de a criação de um ser humano ser bem mais relevante para a sociedade do que, por exemplo, a criação de um portfólio de investimentos, o prestígio cultural e o reconhecimento por parte da sociedade de quem exerce cada uma dessas atividades é bastante distinto. Uma dona de casa não acessa os mesmos privilégios nem consegue consumir os mesmos bens e serviços que um gestor de fundos do mercado financeiro. Há uma hierarquia culturalmente estabelecida entre as atividades que acontecem dentro de casa e as que acontecem fora dela. E há também uma preferência social pelo gênero que ocupa cada um desses espaços. Na verdade, assim como o dilema do ovo e da galinha, é difícil dizer o que veio primeiro. O trabalho feito no espaço público é o mais valorizado que daquele exercido no privado, porque é sobretudo masculino, ou tornou-se um padrão masculino por ser mais valorizado socialmente. Em outras palavras, os homens instrumentalizaram o seu privilégio para colonizar o mundo do trabalho considerado produtivo e assalariado, porque esse era um espaço de maior prestígio social, ou o mundo do trabalho produtivo assalariado se tornou um espaço de maior prestígio social, porque se apropriou do privilégio daqueles que passaram a ocupá-lo como um todo. Ao mesmo tempo, o trabalho exercido em casa é desvalorizado porque é feito em sua maioria por mulheres, ou as mulheres acabaram responsáveis pelo trabalho doméstico porque ele é desvalorizado. Perguntas como essa mobilizam uma série de discussões entre as diversas vertentes do feminismo. Nós voltaremos a elas no capítulo 4, na discussão sobre maternidade e trabalho reprodutivo. Começa um outro quadro agora. Cenas chocantes de mulheres trabalhadoras amamentando. Toda essa discussão pode parecer muito abstrata, mas não é. Quer ver um exemplo bem ilustrativo? Há alguns anos, começamos a ver, pela primeira vez, a discussão sobre amamentação no local de trabalho. Parlamentares nas sessões em suas respectivas casas legislativas, ministras em meio a encontros com lideranças, CEOs em reuniões do board, modelos em sessões de fotos e personalidades públicas em palestras e eventos. A amamentação sempre existiu e foi priorizada, tanto quanto possível, pela maioria das mulheres que dão à luz a um bebê. Trata-se de uma atividade fundamental, especialmente nos primeiros meses de vida de uma criança. No entanto, em muitos países, o tempo de licença maternidade é menor do que os 6 meses de aleitamento exclusivo recomendados pela Organização Mundial da Saúde, OMS. Isso significa que uma mãe trabalhadora nem sequer tem a escolha de seguir a recomendação da OMS. Ela precisa conseguir conciliar a logística da amamentação com a rotina de trabalho. Trazer para o centro da discussão do mercado de trabalho essa atividade básica para a vida de qualquer ser humano causa choque e estranheza. Na maioria dos países onde a discussão aconteceu, o maior avanço foi institucional até o momento foi obrigar que as empresas disponibilizem um espaço seguro e confortável para que as mulheres deem de amamentar a seus filhos ou tirem leite do peito. Em alguns estados brasileiros, conquistamos, no século XXI,
o direito de não sermos expulsas de estabelecimentos comerciais por estarmos amamentando um bebê ou uma criança. Toda vez que um tema tido como privado é publicizado, como é o caso da amamentação no mundo do trabalho, somos recebidas com resistência. Esse tipo de provocação, porém, é fundamental para que se desestabilize e supere, por fim, a divisão artificial e arbitrária entre o público e o privado, o visível e o invisível, o masculino e o feminino. Quantos manuais de moda, por exemplo, se preocupam em discutir roupas de trabalho que funcionem com sutiãs de amamentação, ou que sejam práticas para as mulheres que literalmente carregam no peito a comida de seus filhos? Que discorrem sobre os tecidos que resistem a um possível vazamento de leite, ou sobre quais modelagens facilitam o acesso ao peito quando a mamada precisa acontecer durante uma reunião, no meio de uma apresentação, ou enquanto se faz um discurso em plenário. Não podemos continuar a falar sobre moda sem pensar sobre essas questões. Fim do quadro. Foi nesse caldo de transformações sociais que o mundo do trabalho, tal qual o conhecemos, se fundou. Desde então, é evidente que muita coisa mudou, mas as raízes profundas fincadas durante a modernidade permanecem como suporte a diversas práticas. Não é apenas força de expressão quando dissemos que nós, mulheres, fomos historicamente excluídas do mercado de trabalho formal. E não só. A diferenciação entre mundo doméstico e corporativo também inaugura uma nova camada das assimetrias de gênero, uma vez que as esferas passaram a ser identificadas cada uma com um gênero específico. Temos, portanto, séculos de exclusão para rever e superar. A boa notícia é que acreditamos que a roupa pode nos auxiliar a renegociar essas separações entre público e privado. Não à toa, quando o lockdown foi imposto na maioria dos países em 2020, em função da pandemia de Covid-19, a roupa se tornou um tema central nas discussões sobre a adaptação à nova rotina. Quando a casa e o trabalho se juntaram no mesmo espaço físico, ficamos confusas a respeito do que usar e de quais roupas fariam sentido naquele novo arranjo. Muitas de nós percebemos que não tínhamos roupas confortáveis o suficiente para ficar em casa e participar remotamente de reuniões profissionais. As roupas que em geral usávamos para ir ao trabalho se mostraram pouquíssimos práticas para o cumprimento das tarefas domésticas e de cuidado. No capítulo 4, Mãe com estilo e estilo de mãe, nos aprofundaremos na discussão sobre como a experiência do lockdown foi reveladora para os casais heterossexuais, em especial aqueles que têm filhos. Afinal, diversas renegociações precisam ser feitas quando os espaços público e privado disputam território. Racismo, modernidade e trabalho. A construção das configurações atuais do que chamamos de mundo do trabalho não é idêntica para todas as mulheres. Conforme as diferenciações dos espaços público e privado foram sendo organizadas, de acordo com o gênero, desenvolveu-se concomitantemente outro processo de extrema relevância para entender nosso modelo atual. Aí vem a invenção da ideia de raça e o estabelecimento de hierarquias sociais baseadas nesse critério. A convergência dos dois processos produziu um mundo de trabalho profundamente distinto para as mulheres brancas e as mulheres negras, latinas, indígenas e asiáticas. Não podemos, portanto, falar sobre gênero sem falar sobre raça, sob o risco de repetirmos o erro de algumas de nossas antecessoras feministas. Isso porque, a partir dos anos 1960, quando o feminismo ganhou relevância no mundo acadêmico e nos movimentos políticos, algumas autoras começaram a discutir a luta das mulheres presumindo uma experiência homogênea. O problema é que esse é um pressuposto de universalidade artificial e autoritária, pois está repleto de elementos que dizem respeito exclusivamente a mulheres brancas das classes médias e altas.
Foi o caso da estadunidense Betty Friedan, ativista política da luta pelos direitos das mulheres. Em 1963, publicou o livro Manifesto Mística Feminina, que tentava descrever o que ela chamava de problema que não tem nome, algo supostamente compartilhado por todas as mulheres. Dentre as diversas queixas listadas por Friedan, que era branca, está o confinamento da mulher à vida doméstica e a condição degradante de dependência financeira do marido. Friedan queria nos libertar da posição subalterna de dona do lar, mãe de família, e chamava a atenção para uma voz que ela supunha ser ouvida por todas as mulheres, conclamando-as a querer algo mais além do marido, dos filhos e da casa. Esse algo mais era definido por Friedan como uma vida profissional robusta e oportunidade de se ter uma carreira. Há, no entanto, várias críticas ao livro, e talvez mais contundente tenha sido a da intelectual negra estadunidense Bell Hooks, que acusou Friedan de ter simplesmente ignorado a existência das mulheres não brancas e pobres. Ao fazer essa ressalva, Hooks não quis invalidar o sofrimento da mulher, dona do lar, mãe de família, mas desejou apontar para o fato de que aquele problema que não tem nome não era uma condição universal a todas as mulheres. Mais uma vez, não se trata de questionar a legitimidade da crítica que apontava a imposição da vida doméstica como uma forma de opressão às mulheres. O ponto principal de Hooks era a obviedade que a condição descrita por Friedan não era aplicável a todas as mulheres. De fato, os apontamentos de Friedan eram pertinentes somente às mulheres brancas das classes médias e altas, em sua maioria com educação universitária. As mulheres negras, por exemplo, sempre trabalharam em todos os países do continente americano desde o início das primeiras colônias sob o regime escravocrata. Para as mulheres pobres e as mães solos, ficar em casa para cuidar dos filhos jamais foi uma opção. Friedan em nenhum momento discute questões como quem assumiria os trabalhos domésticos para que essas donas de casa pudessem disputar o mercado de trabalho com seus pares masculinos. Ao tratar uma questão particular às mulheres brancas da elite como algo universal, segundo Hooks, Friedan não só demonstra insensibilidade narcísica, mas também uma violência epistemológica que simplesmente apaga a existência de outras mulheres. Na época da publicação de Mística Feminina, mais de um terço das mulheres já fazia parte do que formalmente chamamos de força de trabalho nos Estados Unidos, ocupando posições e faixas salariais inferiores à dos homens. Até hoje, o gap salarial entre homens e mulheres persiste, e a representatividade masculina em posições de chefia segue muito bem estabelecida. De acordo com uma pesquisa de 2019, conduzida pelo Institute for Women's Policy Research, nos Estados Unidos, para cada $1 de salário recebido por um homem branco, uma mulher branca que exerça o mesmo trabalho recebe 79 centavos, e uma mulher negra, 62 centavos. Via de regra, indicadores sociais relativos ao mundo do trabalho apresentam como padrão homens brancos no topo das melhores posições e mulheres negras na base das mais precárias, enquanto mulheres brancas e homens negros se revelam nas posições intermediárias inferiores e superiores. Mais uma vez, precisamos retornar aos primórdios do capitalismo, no início da modernidade, a fim de entender as relações do racismo com o mundo do trabalho. Totoca? Não, filha. Um dos mais importantes cânones dos estudos sobre capitalismo racial, o brilhante historiador político Cedric Robinson descreveu em detalhes o processo histórico de desenvolvimento do sistema capitalista a partir da criação de critérios de raça como o respaldo de hierarquias sociais. Toma sua caixa, filha. Ele explica que o sistema só conseguiu se firmar porque consolidou a ideia de que as pessoas poderiam ser classificadas em posições sociais superiores ou inferiores
a depender da sua raça. De acordo com Robinson, as práticas econômicas necessárias à consolidação do capitalismo, em especial a abertura de novos mercados e a livre circulação de mercadorias, produziram mudanças sociais profundas na Europa, tão profundas que chegaram a ameaçar a viabilidade do sistema que emergia. Parece um tanto abstrato, mas é tão concreto quanto o fato que, no Brasil, mulheres negras compõem 2/3 da população carcerária. A história que Robinson nos mostra é mais ou menos assim. Imagine um trabalhador qualquer, que vamos chamar de Pierre, na Europa no século XVI. Pierre e sua família têm um moinho que produz farinha com o qual fazem pães. Com a quantidade de trigo que plantam e colhem, conseguem fazer 10 pães por semana, dos quais 3 são para o consumo da família e os outros 7 são trocados no mercado local por outros bens. As pessoas que frequentam o mercado são todas da mesma região que Pierre e sua família, e o mundo fala a mesma língua, e todo mundo fala a mesma língua. Usa o mesmo tipo de roupa, reza para o mesmo Deus, come a mesma comida, tem os mesmos hábitos e a mesma cor de pele. Aos poucos, algumas mudanças importantes começam a acontecer. Inovações nas técnicas de plantio e o uso mais eficaz de energia no moinho permitem que Pierre e sua família passem a produzir farinha o suficiente para fazerem 100 pães por semana. O mercado local, contudo, não tem demanda para 97 pães extras. Para que Pierre consiga vender todos os pães que produz, precisa recorrer a mercados mais distantes, fazendo uso de rotas marítimas recém-descobertas. A abertura de novos mercados depende da circulação de mercadorias mais facilitada. O pão feito pela família de Pierre precisa viajar para outros locais. Mercadorias, entretanto, não conseguem viajar sozinhas, e os novos fluxos comerciais trazem consigo um intenso tráfico de pessoas, que, por sua vez, não falam a mesma língua que Pierre, não comem a mesma comida, não usam as mesmas roupas, não rezam para o mesmo Deus, não têm os mesmos hábitos e nem a mesma cor de pele que ele. Robinson explica que as ansiedades geradas por aquela transição com mudanças tão profundas chegaram a abalar a viabilidade do sistema capitalista emergente. A sociedade que se apresentava nos derradeiros momentos do feudalismo estava ameaçada pela peste, pela escassez de alimentos, por diversos conflitos militares e por outros tantos fatores que pareciam colocar em xeque a existência das pessoas. As diferentes pessoas que começavam a circular no território europeu acabaram por representar todas essas mudanças, pois eram uma expressão concreta delas. Havia vários motivos para um trabalhador que passava do feudalismo para o capitalismo se sentir frustrado e inseguro com o futuro. As terras onde sempre trabalhou foram privatizadas. Seu novo regime de remuneração em forma de salário poderia não ser suficiente para manter todos os membros da família alimentados. Não havia nenhuma rede de proteção contra as intempéries, mas projetar nos estrangeiros as responsabilidades por todos os males era mais fácil. Foi nesse momento que surgiu a ideia de hierarquizar seres humanos de acordo com o critério artificial e arbitrário denominado raça. No mundo que começava a surgir, Pierre precisava lidar com uma série de novidades que pareciam ameaçar a sua vida atual, a qual ele a conhecia. Com a introdução das hierarquias sociais, ele poderia neutralizar ao menos a ameaça mais concreta. Ao fim e ao cabo, o racismo serviu à branquitude europeia como uma proteção narcísica contra as novas formas de precarização da vida que apareciam. Aliás, até hoje é assim. W.E.B. Du Bois, um dos mais importantes intelectuais e ativistas pelos direitos civis do século XX, chamou de salário psicológico da branquitude, esse mecanismo pelo qual as hierarquias raciais são instrumentalizadas de modo a aplacar as pressões e angústias decorrentes da situação precária da classe trabalhadora. Funciona até hoje, tal qual como funcionou nos primórdios capitalistas de invenção das hierarquias raciais.
Um trabalhador branco pode estar em uma situação péssima de vulnerabilidade e precarização, tendo de trabalhar muito todos os dias para ganhar pouco, mas pelo menos ele consegue se sentir reconfortado por não ser negro. O privilégio de raça compensa a opressão de classe, ou, nos termos de Dubois, o salário psicológico da branquitude compensa os salários do mundo do trabalho, compensa os baixos salários do mundo do trabalho. É evidente que a história de Pierre é uma simplificação até um pouco vulgar de tramas complexas que se desenvolveram na Europa ao longo de pelo menos 2 séculos. Mas ela nos ajuda a entender a dimensão efetivamente estrutural de práticas racistas e a sua relevância para o funcionamento da sociedade. As ansiedades de Pierre são típicas de qualquer um que vive em um sistema sustentado por valores, como competição e individualismo, que até hoje se fazem presentes de diversas formas. Isso não significa, entretanto, que elas devem ser normalizadas ou aceitas, nem que devemos ser condescendentes com práticas racistas. Compreender o racismo como um dos pilares do capitalismo nos permite delinear os limites de iniciativas críticas que focam em apenas um ou outro. Também é preciso considerar que o racismo na ciência ou na filosofia moderna forneceu a justificativa ideológica para a escravidão e a colonização. Tanto a consolidação de práticas imperialistas proporcionadas pelo tráfico de pessoas escravizadas, quanto a acumulação de riqueza fruto da exploração do trabalho escravo nas colônias, forjam a própria substância do sistema capitalista. As ideias de livre mercado e de sujeitos iguais diante da lei foram, em verdade, sustentadas pelo trabalho forçado de seres humanos que nem sequer tinham status jurídico de pessoa. Só mesmo uma dose muito pesada de ideologia para sustentar as contradições tão gritantes. Com a escravidão, 2 classes distintas de trabalhadores foram criadas. Enquanto alguns são trabalhadores formais remunerados em forma de salário, outros são escravizados e não remunerados. Os primeiros têm seu trabalho explorado por seus chefes por meio de uma relação contratual. Os segundos têm seu trabalho expropriado por seus donos por meio da coerção e uso de força. Essa diferença na organização do trabalho no início do capitalismo foi fundamental ao sistema, pois permitiu que se reduzissem os custos de uma parte importante da produção. Começo de outro quadro. A resistência das mulheres escravizadas nas colônias. Por muito tempo, as ciências sociais e biológicas nos Estados Unidos tentaram resolver um aparente mistério dos tempos coloniais. Por que as mulheres escravizadas no país apresentavam uma taxa de fecundidade menor do que as mulheres estadunidenses, brancas e livres? Vários pesquisadores se debruçaram sobre as possíveis explicações para o fato de que as mulheres negras que trabalhavam sob o regime coercitivo da escravidão tinham menos filhos do que as outras mulheres. Por muito tempo, em razão da herança profundamente liberal da academia estadunidense e de seu conhecimento míope, que só conseguia entender o mundo a partir do indivíduo único, as razões foram buscadas em fatores biológicos dos corpos das mulheres, como limitações fisiológicas e deficiências hormonais. Nas últimas décadas, sobretudo, desde que mais mulheres negras passaram a ocupar os espaços de pesquisa acadêmica, somaram-se outras perspectivas para a análise dessa conjuntura das colônias. As pesquisadores trouxeram para o centro da análise a atuação política das mulheres escravizadas. Sabemos que tal Terra da Liberdade foi fundada à custa de trabalhadores escravizados, que nem sequer foram considerados seres humanos, na Constituição do país, em 1787. Os pais fundadores escreveram no documento constitutivo daquela nação emergente que negros e negras teriam o valor de 3/5 de uma pessoa, e apenas para fim de alocação de representação proporcional no Congresso.
O regime escravocrata impunha uma rotina de violências para viabilizar a exploração desenfreada do trabalho por meio de abusos físicos, sexuais e psicológicos. Nesse contexto, muitas mulheres escravizadas se recusaram a procriar e renovar a força de trabalho daquele regime brutal e desumano. Por meio do compartilhamento de saberes a respeito de métodos contraceptivos, em especial o uso da raiz do algodão e ervas abortivas, as mulheres escravizadas que viviam nas colônias nos Estados Unidos nos séculos XVIII e XIX escolheram a possível estratégia de resistência, uma espécie de desobediência civil reprodutiva. Mais incrível que esse exemplo histórico é apenas o fato de que demorou tanto tempo para acadêmicos cogitarem a hipótese desse comportamento político das mulheres como explicação para um fenômeno que desestabilizou o regime escravocrata. Fim do quadro.